Olá, pessoal! Eu sou a Karina, do setor de auditoria aqui da Scadiagro, e hoje eu venho com a continuidade do último assunto que eu trouxe aqui para vocês, que é sobre a possibilidade de fazer o lançamento sem teor fiscal no Scadiagro. No último vídeo que eu trouxe sobre esse assunto, eu mostrei a forma de fazer esse tipo de lançamento sem teor fiscal, na opção de lançar no menu de pagamentos e recebimentos no Caixa Bancos. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de lançamento por um outro menu, que trata somente de questões gerenciais, que é o menu Transferência Gerencial. Eu trouxe o exemplo da soja no último vídeo, que é utilizada como semente. Então, só para recapitular, digamos que a soja foi colhida na safra 23-24 e será utilizada como semente na safra 24-25. Essa soja ela precisa aparecer na receita da 23-24, mas sem para contabilidade, sendo somente um lançamento gerencial. E na safra 24-25 precisa também aparecer no custo sem ir para contabilidade, para compor o custo da soja na safra 24-25. Então, eu vou mostrar aqui na tela do Scadiagro a segunda forma de fazer esse lançamento sem teor fiscal, utilizando então as transferências gerenciais. Então, vamos lá para o lançamento de transferência gerencial aqui no Scadiagro. Então, no módulo Caixa Bancos em lançamentos, no último vídeo que eu mostrei para vocês, os lançamentos foram feitos nos pagamentos, no menu pagamentos e no menu recebimentos. Hoje, o lançamento vai ser feito aqui nesse menu, transferência gerencial. Bom, então eu venho aqui em transferência gerencial, vou incluir uma transferência gerencial, vou colocar uma data, vou colocar uma descrição, eu posso colocar aqui, lançamento, utilização de semente de soja, colhida na safra 23-24, utilizada na safra 24-25. E aqui na parte de baixo, nos itens, eu também venho e vou incluir. É a partir dessa inclusão aqui do item que esses lançamentos aqui de total despesa e total receita vão ser preenchidos. É muito importante que esses dois valores aqui estejam iguais. Eu vou fazer o lançamento e vocês vão entender. Então, primeiro, eu vou fazer o lançamento de receita. Eu vou informar, ó, aqui ele já diz somente o código gerencial, porque o lançamento só é gerencial, então ele só vai pedir a conta gerencial. Eu vou fazer primeiro o lançamento de receita, que é o lançamento da soja, se eu não fosse utilizar como semente, porque eu colhi na 23-24, se eu não fosse utilizar como semente na 23-24, eu iria vender e ia se transformar em receita. Então, eu venho aqui e lanço uma receita, soja, receita de soja. Aí, eu tenho algumas contas aqui no grupo de venda de soja. Eu tenho soja grão, soja semente, soja entrega futura e venda de resíduo. A soja grão é utilizada somente para vendas que aconteceram de fato de soja, tá? Venda de soja que realmente aconteceram, a soja que foi comercializada. E aqui a gente já tem uma conta padrão, que é a soja semente, justamente para essa situação. Então, eu vou utilizar essa soja semente aqui, a conta 293. O rateio vai ser da soja 23-24, porque, como eu falei, seria uma receita da soja 23-24. Então, eu venho aqui e pesquiso. Posso colocar o 2300, soja 23-24, Fazenda Juliana. Vou informar aqui um valor. Aqui no valor vai ser um valor totalizado. Claro que vai ser um valor fictício, né? Porque, digamos que se eu fosse vender essa soja hoje, vou pegar a quantidade que eu utilizei, eu até já posso informar que é a quantidade, se eu sei a quantidade, né? Vou colocar aqui em quilos, eu estou controlando a soja, a venda de soja em quilos, então eu vou colocar ali em quilos. Ela é muito importante colocar aqui a quantidade, tá? Então aqui, digamos que sejam 18 mil quilos, o que dá 300 sacos. E aqui eu vou colocar o valor total. Então, vamos levar em consideração que o quilo da soja tá 2,16. Então, eu venho aqui, faço o cálculo 18
1000 vezes 2,16. Vou colocar o valor aqui de 38.880. Ok, esse é o lançamento da receita. Eu vou confirmar, e aí, após confirmar o lançamento, já vai abrir a tela para eu fazer o próximo lançamento, que aí vai ser o lançamento da despesa, que é a despesa de semente na safra 24/25. Então, eu venho aqui, marco a opção de despesa, informo a conta gerencial aqui, que vai ser de semente. Aqui eu tenho duas contas de semente. Tem a semente comprada, que é comprada essa semente, ou a semente própria, que é para essa situação específica. Aqui no rateio, eu vou informar o rateio. Na safra anterior foi a 2300, porque foi a receita na safra 23/24. E agora, na safra 24/25, vai ser uma despesa. Então, eu vou lançar a semente na soja 24/25. É o código 2400. E aqui no valor vai ser o mesmo valor informado, 38.880, e a quantidade também a mesma. E confirmo. Dessa forma, então, eu tenho, como eu falei anteriormente, esses dois lançamentos, esses dois valores aqui, eles precisam estar iguais. A receita aqui lá na safra 23/24 e a despesa na safra 24/25. E eu confirmo. Agora eu vou mostrar para vocês o reflexo disso nos relatórios, tá? Eu vou tirar o diário da conta aqui, que vai mostrar para vocês, o diário da conta por conta gerencial, que vai mostrar para vocês esse lançamento de semente e o de venda também, tá? Vou filtrar aqui a atividade, soja, vou colocar safra, vou colocar o período aqui, tá somente no mês de novembro, então eu coloquei na data do dia 29/11, o lançamento. Vou puxar a conta aqui. Na 23/24 foi feita o lançamento da venda, né? Então, eu vou filtrar aqui por essa conta, soja semente. E vou confirmar. E aqui fica o lançamento, ó. Ele fica aqui com tipo como TRA, que é a sigla para transferência gerencial. Aqui fica então a data, a quantidade, o valor, fica reais por quilos, por isso que é tão importante colocar a quantidade lá para o sistema fazer esse cálculo do reais por quilos, para ele fazer o cálculo também do preço médio de venda. Então, é necessário que seja colocada a quantidade. Agora, na 24/25, vai aparecer a despesa com a semente. Semente própria. E aqui fica, então, um débito, né, uma despesa de semente própria na safra 24/25. Então, nas transferências gerenciais, é possível transferir uma despesa ou uma receita de uma conta para outra, ou de um centro de controle para outro. Outra situação que pode ser necessário utilizar essa opção é o controle da pastagem produzida para o próprio gado. O produtor, ele cultiva a pastagem para alimentação do gado, mas ele quer controlar essa pastagem separada do centro de custo do gado, até para ele ver exatamente o que está sendo gasto com a pastagem. E no fechamento dos custos com a pecuária, quando ele vai fechar a pecuária no final do período, ele vai transferir esse custo da pastagem para o centro de controle do gado. Dessa forma, ele sabe exatamente quanto custou para ele produzir a própria pastagem e ainda consegue apropriar esse custo da pastagem dentro do centro de controle do gado. E assim ter o gasto totalizado do centro de custo da pecuária. E conseguir emitir os relatórios de forma separada, tirando os custos somente da pastagem, ou até tirando o relatório junto, aparecendo esse gasto da pastagem dentro do centro de custo da pecuária. Então, essas são as formas de fazer os lançamentos gerenciais no Scadiagro. E se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos produtores rurais e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!